Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25. Quem é Deus? Como podemos conhecer a Deus? Como Ele é? Certamente essas perguntas vêm à nossa mente. A Bíblia traz respostas. Quantas pessoas não estão atrás destas respostas? E elas estão nas Escrituras. E a Escritura diz o seguinte: olhe para Jesus e conheça o Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Olhar para Jesus, conhecer a Jesus, é entender quem é Jesus, como Ele viveu, o que Ele falou, como Ele reagiu, como Ele se dedicou à sua missão. Tudo isso nos leva a entender, a conhecer de uma maneira demonstrada quem é Deus, como Ele é, como são os seus propósitos, como é grande a sua graça, seu amor, sua bondade, mas como Ele também, Ele é rigoroso como um juiz, porque Jesus também manifestou, esse lado do zelo, da dedicação com as coisas, para que fossem santas na presença de Deus. Capítulo 1 de João, versículo 18, está escrito: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Está bem no início do Evangelho de João, quando ele está falando então da encarnação de Jesus. Olha, ninguém viu Deus, não. Deus não pode mesmo ser visto, Ele não é material, Ele não tem esse corpo que nós temos, Ele não é desta nossa natureza. Mas Jesus Cristo o revelou. Revelar significa tirar o véu, tirar aquilo que estava encobrindo algo e que impossibilitava enxergar, conhecer. Revelar é trazer a verdade ao conhecimento, à tona. E o Filho revelou: olhe para Jesus, conheça o Pai. O discípulo Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Olha o interesse dele. Nós queremos ver o Pai, mostra o Pai. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Evangelho de João, capítulo 14, 8 e 9, está lá. Olha para mim, Filipe, olha, você não me conhece? Você não está caminhando comigo? Você não está vendo o que eu estou fazendo, ouvindo o que eu estou falando, entendendo quem eu sou, como eu estou agindo, como o Espírito de Deus está em mim? Pois é, quem vê a mim, vê o Pai. E nesse mesmo capítulo depois ele vai falar, que nós os discípulos iremos fazer as obras de Jesus e ainda mais, olhando para Jesus. Olhe para Jesus, conheça o Pai. Agora, irmãos e irmãs, quem é o cristão? Como é o cristão? Como conhecer o cristão? A resposta também está nas Escrituras. Olhe para Jesus e conheça o cristão. Olhe para Jesus, conheça o Pai. Olhe para Jesus, conheça o cristão.
A Bíblia ensina, irmãos, irmãs, que conhecer os atos de Jesus, como Jesus viveu, também é entender qual o plano e propósito de Deus para nós, para o nosso viver cristão. O apóstolo Paulo, Efésios 5, lá no primeiro versículo, ele diz assim: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Imitar é fazer igual, é ser igual, agir da mesma forma. Mas como que eu posso fazer o que Deus faz? Quem vai me mostrar um modo de viver segundo um Pai? É Jesus. É Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo também diz aos Coríntios, agora capítulo 11: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você está entendendo a importância que tem esse nome cristão? Cristão não designa apenas qual é a religião de alguém. Cristão não designa apenas qual é a classe a qual essa pessoa pertence. Cristão designa alguém que recebe esse nome derivado de Cristo, que tem a ver com Cristo, que tem uma vida que procura seguir o exemplo, o ensinamento de Jesus Cristo. Os discípulos passaram a ser chamados cristãos porque as pessoas olhavam para eles e olha, eles estão tendo um tipo de vida, um modo de viver que nos faz lembrar aquele que se dizia Messias que nós conhecemos. E nós vemos nesses homens, nessas mulheres, uma vida muito parecida com aquele que esteve aqui ensinando, esteve aqui vivendo, exercendo atos de misericórdia, operando milagres, curando pessoas, repartindo, sendo solidário, amoroso. Cristão significa uma vida assemelhada a Cristo. Você é cristão, mas você é cristão nesse sentido? Será que se eu olhar para Jesus eu te conheço? E se a gente fizer o inverso, será que se eu olhar para você eu conheço Jesus? Nós somos chamados de discípulos. Eu gosto muito desse termo, discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre. Ele não é apenas um aluno, ele não é apenas um seguidor, daquele que deu o seu like, e agora acompanha as postagens e falas de qualquer pessoa. Nós não somos seguidores nesse modelo, esse modelo dos tempos atuais. O discípulo é aquele que está caminhando com o mestre, é aquele que faz os seus passos, ou dos seus passos, os passos que o seu mestre estaria fazendo, porque aprendeu com ele, porque olhou para a vida do mestre, ele viu a obediência na vida do mestre. Então ele, como discípulo, entende que precisa haver obediência. Ele viu amor e misericórdia para com o próximo na vida do mestre. E então ele entende que essa é a vida que ele precisa ter, demonstrar. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós, irmãos, irmãs, e vejam Jesus. Essa é a maior estratégia de evangelismo que existe. É as pessoas virem o Jesus que nós falamos e pregamos. E não custa nada.
Não precisa de milhares ou milhões de reais ou dólares, campanhas, mega campanhas. Basta que nós tenhamos uma vida que espelha o nosso Mestre. Observar a Jesus é entender quem é Jesus e é também entender como nós devemos ser, como nós devemos reagir. Bom, Jesus diante das pessoas carentes, ele exerceu misericórdia. Jesus diante dos hipócritas, ele agiu com rigor e não aceitou nem as palavras, nem as atitudes, nem os rituais hipócritas. Jesus diante dos que zombavam e desprezavam a Deus, ele foi rigoroso e não entrou na onda deles. Agora, irmãos, irmãs, eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque a vida de Jesus não foi uma vida marcada só por grandiosas coisas que deram certo. Jesus não foi marcado por uma vida sem dor, sem sofrimento, sem luta, sem desafios. Às vezes nós idealizamos o Jesus Deus, e Ele é mesmo, é o Deus encarnado, é Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sim, mas nós temos que também olhar para Jesus, porque Ele foi plenamente humano, e como plenamente humano, Jesus soube que é a pobreza, o que é a perda familiar, o que é a tentação, o que são os desafios da vida de alguém que tem responsabilidades. Jesus foi provado, desafiado de todas as maneiras. Hebreus diz isso bem claro lá no Hebreus capítulo 4. Ele é capaz de entender todas as nossas fraquezas, porque Ele passou por todas elas. É possível que a nossa vida seja muito mais confortável do que a que foi a de Jesus. É muito provável que em nossa vida, pela graça de Deus, nós não experimentemos toda a dificuldade que Jesus na sua humanidade enfrentou. E certamente, no que diz respeito à tentação, Ele foi tentado diretamente pelo diabo para destruir a Deus. Uma tentação que nós não suportaríamos. E Ele foi abandonado na cruz pelo Pai, algo que nunca vai acontecer conosco. Seja qual for o seu problema, a sua luta, ou até mesmo no pecado, você sabe que Deus está ali pronto para te perdoar no momento de arrependimento, mas sabe que o seu sofrimento por causa do pecado é porque é responsabilidade sua, é porque você é um pecador. Mas Jesus esteve naquela cruz carregando o pecado que não era dele, e todo aquele peso que ele estava carregando era o nosso peso, e ele carregou sozinho. Naquele momento o Pai não lhe ajudou. Jesus enfrentou tempestades. Eu quero agora usar tempestade não só no sentido literal, como está no texto aqui, que nós lemos, mas também no sentido figurado, que é muito comum, né? A gente fala, nossa, estão passando por uma tempestade, né? Tempestade é aquela chuva que vem, uma carga forte de água, né? Bastante água e com vento, com raios, trovões, né? É aquela chuva que pode causar destruição. E certos fenômenos da natureza têm esse poder mesmo. A chuva, dependendo da sua intensidade, ela destrói bairros inteiros, casas, ela devasta uma região. Tempestade são esses desafios, são essas adversidades
Tempestades são essa oposição que o crente enfrenta, até mesmo na provação da sua fé. Jesus enfrentou tempestades tanto no sentido literal como no sentido figurado. Como é que Jesus enfrentou as tempestades? E é importante, irmãos e irmãs, a gente entender como é que Jesus lidou com essa tempestade, com as tempestades, porque se nós temos que ter uma vida semelhante à de Jesus, então é da mesma maneira que ele lidou com a tempestade que nós temos que lidar também. E olha que interessante, e não só interessante, mas como importante, se eu enfrento a tempestade como Jesus enfrentou, certamente eu vou sair dela conforme a vontade do Pai, e ainda vou dar o bom testemunho para este mundo, de como o crente, o cristão lida com as adversidades. Nós vivemos um tempo, irmãos e irmãs, que as pessoas não sabem lidar com a oposição. As pessoas estão a um fio de desespero. Enquanto elas podem se agarrar à saúde, ao dinheiro, ao status social, a uma relação pessoal ou interpessoal, elas vão caminhando. Mas muitas vezes a vida vai minando essas coisas. A pessoa vai perdendo dinheiro, vai perdendo quem a ama, vai perdendo às vezes o trabalho, vai perdendo todas as seguranças que este mundo dá. E como é fácil o mundo tirar tudo isso. Muitas vezes a pessoa vai dormir numa boa situação e acorda, algo aconteceu durante a madrugada, há uma reviravolta na sua vida. Quem já não encontrou, depois de algum tempo, uma pessoa e viu que a vida dela mudou completamente? Algumas mudou completamente para o bom, para o bem. Houve uma transformação, houve um crescimento, conquistas, que bênção. A gente fica muito feliz quando encontra pessoas assim. Mas quantas vezes nós não encontramos pessoas que a última vez que nós a vimos estava feliz, alegre, saudável, bem, e de repente, cadê o fulano? Olha a situação dele, olha a miséria que ele está. Não só falando só miséria no sentido financeiro, mas miséria, situação de vida. Então vamos entender como Jesus enfrentou a tempestade. Em primeiro lugar, Jesus enfrentou a tempestade, ou as tempestades, crendo e confiando nos propósitos e cuidado de Deus. Essa aqui é a base fundamental. Se você não tiver esse ponto como algo que está acontecendo na sua vida, como algo que realmente se efetiva no seu dia a dia, olha, daí para frente é complicado, Tudo começa na confiança. A confiança em Deus é o fundamento da vida cristã, funcional, saudável, bem-aventurada. Nós cantamos aqui hoje, olha, não importam as circunstâncias. Nós temos uns 2 ou 3 cânticos que tem essa expressão de alguma maneira. Não importam as circunstâncias. Só quem confia em Deus pode cantar de coração esse texto, essas palavras. Elas são desafiantes. Como que não importam as circunstâncias? O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação, na abundância, na pobreza. E aí ele vai colocando as situações boas, positivas, mas vai colocando aquelas situações que ele enfrentou. Um homem que fugiu, que foi preso, que foi um náufrago. Sede meus imitadores, o apóstolo Paulo diz. Então ele está querendo dizer o seguinte: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi isso de quem? O apóstolo Paulo não foi um super-homem, queridos. O apóstolo Paulo foi um homem comum,
ser humano igualzinho a nós. Mas o que ele disse? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então ele aprendeu com Jesus Cristo isso. E Jesus enfrentou todas as suas tempestades, confiando nesse propósito e cuidado de Deus. Olha, irmãos e irmãs, o plano de Deus para Jesus era a sua morte na cruz, não era morte por afogamento. E eles estavam naquele momento, ali no mar, uma forte tempestade. O texto diz que o barco estava a ponto de naufragar, o perigo era real, não era só um susto, daquela pessoa que tem medo de água, né? O barco dá uma balançadinha assim, ela já agarra o salva-vida. Não é isso não, havia um perigo real de naufrágio. Mas o plano do Pai, o propósito do Pai, não era a morte de Jesus por afogamento. Por isso, ao despertar, ainda que o perigo fosse real para Jesus, enquanto humano, ele mantém o foco na sua missão. Ele mantém a sua certeza no Pai, no seu propósito, no seu cuidado. Deus tem algo diferente para mim. Pai está comigo. E essa é a reação de Jesus. Os discípulos já ao contrário, né? Os discípulos que já estavam acompanhando a Jesus há algum tempo, ficaram com dúvidas. E foram repreendidos, versículo 25. Onde está a vossa fé? A passagem paralela de Marcos 4:40 diz assim: por que são assim tão tímidos? Né? E timidez não tem a ver com vergonha de estar em público, mas aqui timidez significa fracos. Da onde vem essa fraqueza, essa fragilidade? Por que não exercitar a fé? Por que nesse momento não confiar em Deus? Então, irmãos, irmãs, nós passamos por essas experiência de tempestades. Na tempestade surge a dúvida, com a dúvida surge o medo, e com o medo surge a ansiedade. Dúvida, medo, ansiedade. E a ansiedade, se não é tratada, adoece a pessoa, leva a pessoa ao desespero. Jesus não ficou ansioso, ele não duvidou naquele momento, e repreendeu os discípulos por duvidarem. Não precisa duvidar, vamos confiar em Deus. O que está acontecendo aqui é que estamos sendo provados. Vocês estão sendo provados. Nós lemos aqui em 1 Pedro 1:6-7, né, da fé provada, e como essa prova da fé é como o ouro que purifica, o fogo que purifica o ouro. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs. Em nenhum momento está escrito que é fácil. Aliás, o caminho, né, o caminho de Cristo é o caminho apertado, né, é da porta estreita. Isso aí está escrito claramente nas Escrituras Sagradas. Mas o ensino das Escrituras, irmãos e irmãs, é que não importam as circunstâncias, vamos manter a nossa missão, a nossa vida focada, fundamentado na fé, na confiança, no governo e no cuidado de Deus. Hebreus capítulo 12, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus sempre caminhou focado no propósito de Deus, no cuidado de Deus para com a sua vida. Nós temos que também caminhar dessa mesma maneira. Nós já lemos no início do culto o Salmo 37, 5-8. Entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará.
fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Aliás, por falar em ira, furor, irritação, a segunda atitude que nós vemos em Jesus é o da calma, ou da bonança, ou da tranquilidade interior. Apesar da situação de perigo, Jesus, na sua dimensão, vamos dizer assim, na sua instância humana, completamente humana, estava sim diante de um perigo, de uma ameaça. Jesus lidou calmamente com a situação. Inclusive, Jesus lidou calmamente com os desesperados discípulos. Sabe quando você está lidando com uma situação difícil? Não só você, outras pessoas, geralmente é família, né? Está lidando com uma situação difícil, então você já tem que lidar com aquela situação difícil, mas tem alguém ou algumas pessoas que entram em desespero, e aí você não sabe se você concentra as suas forças para lidar com um problema, ou se você deixa o problema e vai lidar com a pessoa, ou se você entra na onda da pessoa e acaba entrando no desespero que ela também está. Infelizmente, irmãos e irmãs, os vícios, as coisas ruins, erradas, equivocadas, as fraquezas, elas também têm esse poder de contaminar e influenciar. Semana passada, eu disse aqui para vocês que a infelicidade contamina. Por isso, deixe de ser infeliz para parar de prejudicar os outros. E eu quero dizer também que quando você tira o seu foco em Jesus, quando você não confia em Jesus, quando você não confia nos propósitos de Deus, seja quais forem estes propósitos para a sua vida, e você entra em desespero, você não só está prejudicando a sua vida, o seu interior, mas você está afetando as pessoas também. Você está adoecendo e adoecendo pessoas juntas com você também. Família é uma bênção, mas numa família, quando um adoece, os outros adoecem juntos. Então, se família é juntar forças, e essa é a grande bênção da família, porque numa família nós juntamos forças, mas muitas vezes é na família que nós também acumulamos sofrimento. E Jesus viu lá os discípulos, acordou, todo mundo desesperado, aquela tempestade, o barco para afundar, todo mundo desesperado, Senhor, acorda aí, eu vou afundar. E Jesus simplesmente dirige as suas palavras para que o vento se acalmasse, o mar se acalmasse. Jesus, como ser humano, irmãos e irmãs, ele também tinha esse seu lado interior. Um homem, e se como homem, Jesus tinha sentimentos, tinha emoções. Podemos dizer que Jesus naquele momento, ele teve equilíbrio, controle e saúde emocional. Por quê? Confiando em Deus. A confiança, a certeza no cuidado do Pai, de que o Pai estava ali naquele momento, que o poder de Deus naquele momento traria solução para aquilo, ele mantém essa sua calma interior.
E muitas vezes é isso que nós perdemos. Muitas vezes, irmãos, irmãs, as pessoas estão tropeçando e caindo emocionalmente. Talvez seja uma doença pior do que a daquelas que pegam na nossa carne. Esse desequilíbrio emocional, essa crise emocional. A pessoa, quando está em crise emocional, é como aquela que está cavando um buraco cada vez mais fundo. Por isso ela tem que sair logo dessa situação. Quando nós estamos assim, emocionalmente doentes, nós não conseguimos raciocinar, decidir, manter o controle. E aí acontece conosco de sermos tomados ou pela raiva, ou pelo medo, pela angústia, como nós lemos lá no Salmo 37. Deixa a ira, deixa o furor, não se irrite. O Salmo 37 está dizendo que quem entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, quem descansa no Senhor, esse consegue, com a graça de Deus. Eu não consigo ter controle emocional, eu não consigo. Olha, você não consegue mesmo. Nós estamos falando de um poder, nós não estamos empoderando pessoas com essa palavra, nós estamos dizendo que Deus faz isso se nós confiarmos nele. Vamos voltar lá para o apóstolo Paulo, naquele texto que ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Logo depois ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. A força não vinha dele, irmãos e irmãs, a força vinha de Deus. E é isso que nós precisamos, beber dessa força que vem de Deus, como nós cantamos aqui, né? Quero beber do teu rio, Senhor. Esse rio é a presença de Deus. Em terceiro e último lugar, Jesus lidou com a tempestade dentro dos seus limites, ou ele viveu dentro dos seus limites. Jesus sempre deixou isso claro, que naquele momento ele estava como o Deus encarnado, ele estava ali como ser humano. Ser humano. Filipenses diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos ali, e precisamos entender Jesus na condição plenamente humana. E era necessário que Jesus fosse plenamente humano, e enquanto um homem pleno, ele morresse na cruz do Calvário. Porque Jesus me representa porque ele é igual a mim. Ele é um ser humano como eu sou. Ele nunca deixou de ser Deus, mas naquele momento, na encarnação, ele esvaziou-se de si mesmo. Sabe, irmãos e irmãs, nós também temos que aprender a esvaziar-se de si mesmo também. Esvaziar-se do nosso egoísmo, da nossa arrogância, para poder confiar em Deus, manter a nossa calma interior e entender que desta maneira nós podemos viver dentro dos nossos limites como ser humano, porque Deus não exige nada além disso. Deus não quer que você seja alguém sobre-humano, mas que você seja você mesmo. E o que muda é ser quem somos, mas na dependência de Deus, na confiança em Deus. E é isso que muda. Nós não deixamos de ser quem somos, mas passamos a ter a presença de Deus em nós. E é isso que faz a diferença. O texto diz que Jesus estava cansado e com sono, e dormiu. E
estava lá na tempestade e Jesus dormindo, que é o que a gente precisa fazer na hora do cansaço e do sono. A gente tem que descansar, e se é sono, se é falta de dormir, a gente tem que dormir. Há vários artigos científicos que têm demonstrado que quando a pessoa não dorme a quantidade de horas necessária, ela vai ter doenças sérias, e geralmente são doenças que vão chegar lá com a idade. Muitas pessoas, principalmente nessa primeira fase da vida adulta, entre os 20 e 40 anos, é a idade mais produtiva do ser humano, entre 20 e 40, é a idade que ele empreende mais coisas, é a idade que se ele tem que conquistar alguma coisa é agora, se ele tem que começar alguma coisa é agora, se ele tem que crescer na carreira profissional é agora que ele tem força, né? Até os 40, depois dos 40 já tem que começar a usar óculos, já tem dor nas costas, já começa a crescer a barriga, já começa a lei da gravidade aparecer na cara, na pele. Aí a gente tem que usar vários acessórios, né? A gente não escuta direito, põe um acessório para o ouvido, não enxerga direito com um acessório que chama óculos, a gente não consegue, o dente não está mais bom, a gente tem que colocar prótese, colocar o dente, né? Como é que chama? Né? Aquele que você põe agora, né? Esqueci o nome, vocês sabem, né? A gente tem que pôr palmilha no pé, tem que fazer fisioterapia com a Diara. Pois é, queridos irmãos, mas é nessa primeira fase que muitas vezes as pessoas abusam, não respeitam o seu corpo, não respeitam as suas necessidades, e muitas pessoas depois dos 40, 50 anos estão perdendo a saúde, e estão perdendo a família, porque foram gananciosos, porque não se respeitaram, porque não descansaram quando tinham que descansar, não dormiram quando tinham que dormir, não se alimentaram adequadamente. Olhe para Jesus, Jesus está dormindo. Nossa, mas quanta gente indo para o inferno, quanta gente perdendo, quanta gente doente, quanto para concorrer, Jesus dormindo. Olha que desperdício, Deus na terra dormindo. Não, ali era o ser humano, Jesus enquanto humano, sono, cansaço, respeitando a si mesmo. Sempre que nós ultrapassamos os nossos limites, nós adoecemos. Quando nós ultrapassamos o limite da preocupação, nós ficamos ansiosos. Quando nós ultrapassamos o limite da preocupação, do medo, da dúvida, nós ficamos esgotados emocionalmente. Por isso, irmãos e irmãs, temos que evitar a ansiedade e o esgotamento nervoso, e isso é possível quando nós preservamos a felicidade e a paz interior. Como é que eu posso me manter dentro dos meus limites, pastor? Tanta pressão, é tanta cobrança, é verdade. Hoje, século 21, o homem e a mulher valorizados no mercado de trabalho é aquele que chega para o patrão, não fala isso na cara do patrão, mas demonstra o seguinte: a empresa vem antes da minha família, se eu precisar ficar aqui o quanto que eu precisar, se eu precisar dar a minha vida pela empresa, eu dou, se eu precisar me divorciar e me separar dos meus filhos para ter sucesso e ficar rico e acumular capital, eu farei. Esses são os aplaudidos, os homens de sucesso que você vê na televisão, na mídia, homens que são colocados como exemplos de bem-sucedidos, homens e mulheres. Foram homens e mulheres que sacrificaram a fé, a comunhão com Deus, a família, o amor familiar e a própria saúde.
Mantenha-se dentro dos seus limites. E a gente lida com as pressões, irmãos e irmãs, mantendo a calma interior. E nós mantemos a calma interior confiando nos cuidados de Deus. Mateus 6,33. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E o 34 diz: basta cada dia o seu próprio mal. Não fiquem ansiosos. Eu quero terminar então com a leitura de 2 salmos. Salmo 3,5. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. E o Salmo 4,8, vamos ler juntos? Em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro.